Controle exercido pela administração pública. O controle exercido pela administração pública é um instrumento essencial para garantir que as atividades e decisões dos órgãos e agentes públicos estejam em conformidade com os princípios e objetivos do Estado. Essa prática não apenas previne irregularidades e abusos de poder, mas também assegura a eficiência e a transparência na gestão pública, aspectos indispensáveis ao funcionamento de uma sociedade democrática. A administração pública, como parte integrante do aparato estatal, tem o dever de servir a coletividade de forma imparcial e ética. Para tanto, é necessário que existam mecanismos de controle que monitorem e avaliem a conformidade dos atos administrativos com as normas legais e os interesses públicos. O controle não é uma medida de restrição, mas sim uma ferramenta que promove a melhoria contínua e o aperfeiçoamento da gestão pública. O controle exercido pela administração pública pode ser dividido em diferentes categorias, dependendo de quem o realiza e do momento em que ocorre. Uma das formas mais comuns é o controle interno, que é conduzido pelos próprios órgãos ou entidades que praticam os atos administrativos. Esse controle tem caráter preventivo e busca identificar possíveis irregularidades antes que elas causem prejuízos ao erário ou comprometam os serviços prestados à população. Além do controle interno, a administração pública também está sujeita ao controle externo, realizado por instituições independentes, como o Poder Legislativo e os Tribunais de Contas. Esse tipo de controle é essencial para garantir que os atos administrativos sejam analisados por entidades desvinculadas das decisões originais, promovendo maior imparcialidade e efetividade na fiscalização. Um exemplo desse controle é a análise e aprovação das contas anuais de gestores públicos. O controle social também desempenha um papel fundamental no processo de fiscalização da administração pública. Este ocorre quando a própria sociedade participa ativamente da avaliação das políticas e ações governamentais. Instrumentos como audiências públicas, conselhos de gestão e portais de transparência permitem que os cidadãos acompanhem a aplicação dos recursos públicos e denunciem possíveis desvios ou irregularidades. Em relação ao momento em que o controle é exercido, ele pode ser classificado como prévio, concomitante ou posterior. O controle prévio ocorre antes da prática do ato administrativo, sendo utilizado, por exemplo, na aprovação de licitações públicas ou na análise de contratos antes de sua assinatura. Já o controle concomitante é realizado durante a execução do ato, monitorando o cumprimento de contratos ou a execução de obras públicas. Por fim, o controle posterior analisa atos já concluídos, como no caso das prestações de contas de gestores. O controle da administração pública também pode ser analisado sob o prisma de sua natureza, sendo dividido em controle de legalidade e controle de mérito. O controle de legalidade verifica se os atos administrativos estão em conformidade com as normas legais e os princípios constitucionais. Por outro lado, o controle de mérito avalia aspectos de conveniência, oportunidade e eficiência, sendo este último mais comum no âmbito interno da administração. É importante destacar que o controle exercido pela administração pública não se restringe à fiscalização de irregularidades ou atos ilegais. Ele também desempenha um papel relevante na promoção da eficiência e da qualidade dos serviços públicos. Por meio de auditorias e análises de desempenho, é possível identificar gargalos e implementar melhorias nos processos administrativos. Exemplos práticos ajudam a compreender a importância desse controle. Imagine uma obra pública em que há suspeitas de superfaturamento. O controle interno pode identificar o problema ao verificar os valores contratados, enquanto o controle externo, realizado pelo Tribunal de Contas, pode determinar a responsabilização do gestor e exigir a reparação dos danos. Ao mesmo tempo, a população pode denunciar o caso, exercendo seu papel no controle social. Outro exemplo envolve o uso de ferramentas tecnológicas para aprimorar o controle da administração pública. Sistemas informatizados e bancos de dados interligados permitem maior agilidade e precisão na análise de informações. Além disso, os portais de transparência disponibilizam dados relevantes para que qualquer cidadão possa fiscalizar a gestão pública de forma acessível e prática. Os princípios constitucionais que regem a administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, servem de base para os mecanismos de controle. Esses princípios, previstos na Constituição Federal de 1988, são a referência para avaliar a regularidade e a legitimidade dos atos administrativos.
Vale ressaltar que a administração pública não atua de forma isolada. Os diferentes níveis e esferas de governo devem trabalhar de forma integrada para garantir que o controle seja efetivo. A cooperação entre os órgãos internos e externos de controle, bem como a participação ativa da sociedade, é fundamental para a consolidação de um sistema de fiscalização robusto. Embora os mecanismos de controle sejam indispensáveis, é importante que eles sejam utilizados de forma equilibrada, evitando excessos que possam inviabilizar a atuação dos gestores públicos. O objetivo principal deve ser assegurar a boa governança e a correta aplicação dos recursos públicos, e não criar entraves burocráticos desnecessários. Por fim, o controle exercido pela administração pública é uma ferramenta indispensável para o fortalecimento das instituições democráticas e para a promoção do bem-estar social. Ele não apenas garante que os recursos sejam utilizados de maneira adequada, mas também contribui para a construção de uma administração mais ética, eficiente e voltada para o interesse público. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!